semana passada começamos uma série de 3 pregações sobre a nossa mudança, sobre esse novo momento. E a gente começou alinhando algumas lições e alguns conselhos, algumas atitudes que nós deveríamos tomar no decorrer da mudança. Inclusive, pedi que você levasse um papel para casa. Quem conseguiu preencher aquele papel, fazer alguma coisa? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus, 5% daqueles que levaram, mas tá bom, né? Amém, Deus abençoe a sua vida. Então, a gente fez aquilo para que você pudesse ir para casa, que você pudesse preencher, anotar, né, direitinho lá, o que tem que mudar, santidade, tudo que a gente falou. Inclusive, foram 4 lições na semana passada. As 4 lições foram: Deus está à frente, Ele que vai adiante, a glória é somente dEle. É tempo de buscar santidade, as batalhas não acabarão ali, novas virão pela frente, e por fim, é hora de molhar os pés e deixar o milagre com Deus. Se você não viu essa pregação, não esteve conosco, corre no YouTube da igreja ou no Spotify, que você tem acesso à pregação e você vai poder ouvi-la novamente ou pela primeira vez. Hoje é a segunda pregação voltada nesse tema. E hoje eu quero falar com você que é logo ali, pertinho. Estamos a poucos dias, 7 dias nos separam desse novo momento, dessa nova história, desse novo caminhar da nossa igreja, nesse momento do templo novo. As lições, elas estão baseadas na vida de Josué, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Josué capítulo 5, e nós vamos ler alguns versículos no decorrer da pregação. Então, se possível, não feche a sua Bíblia, deixe-a aberta, para acompanhar aí a nossa leitura. Só para a gente entender, vamos lá, lembra que a gente falou na semana passada, da caminhada do povo pelo Rio Jordão, até chegar do outro lado, lembra disso? Do outro lado estava a terra prometida. Então eles passaram pelo Rio Jordão, que foi, a água cessou de descer, Deus parou a água, quando eles molharam os pés ali, os sacerdotes, a água parou, e o povo todo passou em direção à terra prometida. Estamos aqui no momento em que o povo já está do outro lado do rio, já está pertinho da terra prometida. Israel estava pronto, pastor, para começar agora a conquista? Não, ainda não. Era logo ali a conquista de Israel, mas ainda haviam algumas coisas que eles precisavam fazer. E eu quero, de alguma forma, fazer esse link entre essa mudança, esse estar logo ali do povo de Israel para com a nossa igreja, e tentar fazer dessa forma com que você também aprenda essas lições e aplique na sua vida. É logo ali, estamos prontos? Ainda não, ainda não. Temos aqui 3 coisas, 3 atitudes que nós devemos tomar para chegarmos ali. E eu quero convidar você então para essa leitura, aonde ou de onde tiraremos esses 3 passos preparatórios para essa mudança de templo. Josué 5, de 1 a 7, diz assim: Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo, ficaram desanimados, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: Faça facas de pedra, e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi essa a razão porque Josué os circuncidou. Qual é a razão? Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto,
até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Amém? Primeira lição, primeiro passo, primeira atitude que nós devemos tomar diante desse texto é essa: renovar os nossos votos com o Senhor, renovar a nossa aliança com o Senhor, voltar ao primeiro amor. É a primeira coisa que nós devemos fazer. Deus havia feito uma aliança com Abraão e com a sua descendência, e o símbolo dessa aliança era a circuncisão. O que era circuncisão, pastor? A circuncisão era uma cirurgia de fimose em todos os homens, a partir do 8º dia de nascimento. Então, todos os homens eram circuncidados. Todos os homens de Israel tinham essa marca. Essa marca mostrava e os faziam se lembrar que eles pertenciam a Deus, que eles pertenciam ao Senhor, que eles eram um povo escolhido. Então, eles tinham que se circuncidar. Porém, o povo que saiu do Egito, eles entraram no deserto, e no primeiro momento, 12 espias haviam ido até a terra prometida e voltado. Apenas Josué e Caleb disseram: vamos embora que a terra é nossa. Os outros 10 disseram: não vamos, porque ainda não dá, a gente vai perder, eles são gigantes, nós não vamos conseguir. Por essa razão, Deus fez com que toda essa geração que saiu do Egito morresse no deserto. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto. Então, toda a geração que havia saído circuncidada do Egito, morreu no deserto. Está comigo? Amém? Ou seja, agora estava todo o povo de Israel reunido já do outro lado do rio, porém, não circuncidados. Antes de entrar na terra prometida, Deus chamou Josué e falou assim: Josué, faça facas com pedras, e agora é hora de renovar a aliança do povo para comigo. E você vai circuncidar todos os homens, a partir de agora, porque não haviam sido circuncidados no caminho. Essa prática apontava para a renovação de uma aliança. Essa prática apontava para o voltar-se ao primeiro amor. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Para que a gente vá para logo ali, é importante que você e eu tenhamos a consciência de que há uma necessidade entre nós. Precisamos voltar a servir a Deus como do primeiro dia quando você se entregou para Cristo. Cheio de vontade, cheio de vigor, com toda a garra, com toda a disposição. O que talvez que por um tempo tenha se perdido no caminho, mas agora, logo ali, estamos diante de um novo templo, onde que esta igreja precisa entender a necessidade de renovar a aliança com o Senhor, de voltar novamente ao primeiro amor. Eu quero que você entenda nessa noite, queridos, que o renovar a aliança não é ser batizado de novo, não é levantar a mão mais uma vez dizendo que eu aceito Jesus Cristo de novo, não é isso. Mas é você conseguir olhar para o seu coração, olhar para a sua vida, pensando a respeito de si mesmo, sobre tudo que você tem feito para com o Senhor, junto do Senhor, para a glória dEle, ou se você ainda está travado, parado, olhando as coisas acontecerem, mas você não tem mais aquele ânimo que você tinha antes, ou você não tem mais aquele amor que você tinha quando um dia você se entregou para Cristo
naquele dia que você foi transformado verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus, e foi convencido do seu pecado e do juízo. Aquele povo, quando parou tudo, eles chegaram do outro lado e eles decidiram acatar a ordem de Deus. E todos eles foram circuncidados. Não é algo apenas físico, queridos. Porque Deuteronômio 10, 16, eu estou falando da lei. Eu estou falando de um texto da lei, do Pentateuco. Quando Moisés ainda escrevia, ele disse aqui: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Perceba que mesmo na lei, Moisés falava sobre o coração. Não era apenas uma prática externa, mas era algo que tinha que sair daqui de dentro. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que nós precisamos renovar os nossos votos com o Senhor e voltar ao primeiro amor, retornar àquele momento ímpar das nossas vidas, quando então éramos muito mais empolgados com a obra de Deus que talvez hoje. Eu não estou dizendo que todos estão nessa, mas o que eu quero te dizer é que há uma grande parte que se enquadra nas características de um povo que se perdeu pelo caminho e ainda não mais tem aquele ânimo e aquela disposição de fazer algo a Deus como tinha antes. Eu preciso que você volte para hoje e que você não fique olhando apenas para o passado, como muitas vezes eu já ouvi de muitas pessoas, porque na época do pastor Ximenes, porque na época do pastor Eduardo, porque na época do pastor de Márcio, que foi, não quero ouvir daquela época, eu quero saber de hoje. E não se trata de homens, não se trata de nomes, não se trata de pastores, se trata do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você entenda que a sua aliança, ela é com Deus. Renove-a diante do Senhor. Está comigo? Amém? Versículo 8 diz que depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Presta atenção comigo, queridos. Aquele povo estava diante de uma batalha. Eles não iriam chegar na terra prometida, e você aprendeu isso na semana passada, que não era chegar na terra prometida e beleza, maravilha, chegamos, não tem mais guerra, não tem mais batalha, é tudo mil maravilhas. Não, eles iam enfrentar batalhas, eles iriam lutar, tinha muita coisa para conquistar adiante, queridos. E agora você pense comigo, como isso estaria numa estratégia de guerra, todos, para que ficassem por um período de alguns dias? E você sabe como é que o homem é? Eu só estou te falando que eu estou passando mal esses dias, né? Porque ninguém sabe como é uma gripe masculina, né? Você sabe como é que o homem demora para recuperar, não é assim, irmãs? Nem falaram amém, ó, que nem é assim, tá vendo? Agora você imagina todo um exército, todos os homens que haviam acabado de passar por uma cirurgia, estavam se recuperando, precisavam ficar de repouso. Que estratégia de guerra é essa? Você consegue imaginar isso? Diante das batalhas que eles estavam. Querido, pense agora com a cabeça do inimigo. O inimigo olhando para aquilo, e talvez um espia, um espião que estivesse ali no meio, pudesse chegar lá e dizer: olha, está todo mundo em cirurgia, vamos lá que nós vamos vencer a batalha, a gente mata todo mundo. Poderia ser feito isso, querido, facilmente. Mas a grande questão, queridos, é que o reino de Deus é reino de ponta cabeça. E quando você acha que está fraco, é aí que você está forte.
E quando você se acha forte, aí que você está fraco. Olhe para esse texto e veja que Israel estava muito mais fortalecido na sua fraqueza, porque era Deus quem os protegia. É quando estamos fracos que então estamos fortes. Nossa força não vem dos nossos esforços, nossa força vem de Deus. Amém? Mas eles precisavam fazer aquilo. Porque naquela atitude eles estavam dizendo: Senhor, nós dependemos totalmente do Senhor e não das nossas forças. É logo ali. E quando ali chegarmos, lembre-se de entrar ali e olhar ao redor e falar a mesma coisa: Senhor, tudo isso aqui é pela sua força, não somos nós, é o Senhor, porque nós somos fracos. Se fosse sobre nós, nada disso estaria como está hoje. Aí o texto continua, versículo 9: Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a vergonha do Egito, ou o opróbrio do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Gilgal significa roda, significa rolo. Quer dizer que Deus havia passado o rolo em cima da vergonha do Egito. O que ele estava dizendo é o seguinte: olha, com essa atitude de renovar a aliança comigo, eu estou passando o rolo em toda a vergonha que vocês carregam do Egito. Então não pensem mais no passado, mas olha agora para frente, porque eu tenho uma nova história para vocês. É isso que Deus está dizendo para o povo. E o mesmo, queridos, Deus está dizendo para nós hoje. Porque talvez você esteja um pouco ainda travado e não fazendo algo por Deus e para Deus, porque você ainda está preso à vergonha do passado. Você ainda está preocupado lá atrás. Enquanto que Deus está dizendo assim: olha, eu já passei o rolo na vergonha do seu passado. Olhe para frente e venha comigo, porque eu tenho novas coisas para vocês. Queridos, o que você e eu precisamos aprender aqui nessa noite é que ao renovar os nossos votos, renovar a nossa aliança, voltar ao primeiro amor, com relação ao nosso relacionamento com Deus, nós estamos dizendo para Ele que nós estamos deixando tudo para trás e começando uma vida nova com Ele. É logo ali. Mas não se trata de um templo novo, se trata de uma igreja em novidade de vida. E eu vou falar isso nas 3 pregações. Não é sobre uma parede nova, é sobre uma igreja nova, sobre um organismo novo. E a gente precisa deixar para trás aquilo que nos atrapalha de ser mais próximos. A gente precisa passar o rolo e deixar Deus passar o rolo naquilo que nos impede de sermos mais próximos uns dos outros, de sermos a igreja que verdadeiramente vive para Cristo. Deixar Deus passar o rolo na fofoca, na ira, em tudo aquilo que nos atrapalha, nas nossas indiferenças. Porque talvez a gente ainda não esteja além, porque ainda estamos presos àquilo que está nos carregando, nos puxando para trás. Ainda estamos olhando para trás e pensando no Egito, enquanto que Deus está dizendo assim hoje: Gilgal para vocês, eu vou passar o rolo em toda a vergonha do passado, para que você olhe para frente e venha comigo viver o que eu tenho de novo para vocês. O primeiro passo era renovar a aliança, e fazendo isso, renovar o relacionamento com Deus, porque o que mais importa não é um muro novo, mas é uma vida nova. Renove seus votos com o Senhor hoje, não perca tempo. Está comigo? Amém? Segunda lição, Josué 5, de 10 a 12. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados.
Um dia, depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Segunda lição, segundo passo, segunda atitude que nós precisamos ter. Devemos nos lembrar com temor de onde Deus nos tirou. Precisamos nos lembrar do que Deus fez até aqui, em nossa igreja e nas nossas vidas. Não é tempo de abandonar tudo que Deus fez, muito pelo contrário. É tempo de nos lembrar daquilo que o Senhor fez, para que tenhamos a certeza de que Ele continuará a fazer. É assim que Ele faz com o seu povo. 40 anos antes, 40 anos atrás, Israel havia celebrado a Páscoa pela primeira vez, na noite de libertação do povo do Egito. Você se lembra da história, não lembra? O que era a Páscoa naquele tempo? Significa passagem. Era que toda a família iria matar um cordeiro puro, limpo, novinho, e o sangue do cordeiro seria passado nas portas, lembra disso? E naquela noite, na 10ª praga, o anjo da morte iria passar, e nas portas que havia sangue, ele não ia matar o primogênito, porque havia um cordeiro sido morto no lugar daquele primogênito, apontando para aquilo que Cristo faria, como fez, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida no nosso lugar. E é por isso que hoje a gente não vive a morte eterna, porque o Cordeiro de Deus deu a sua vida e derramou o seu sangue, por mim e por você. 40 anos antes, eles estavam comemorando a primeira Páscoa, e Deus fez aquele milagre, e Ele tirou aquele povo do Egito, e agora, querido, 40 anos depois, eles só haviam celebrado a Páscoa uma vez depois da saída do Egito, lá no Monte Sinai, e até então, nunca mais eles haviam celebrado a Páscoa, mas naquele dia, antes de chegar logo ali, eles precisavam se lembrar de onde Deus havia os tirado, porque a Páscoa era isso, era lembrá-los daquilo que Deus havia feito, de onde Deus os tirou, e onde Deus está os colocando. O segundo passo era recordar-se da bondade de Deus e alegrar com a dádiva da vida que lhe foi dada pelo próprio Deus. Muitas coisas nós vamos viver ali, mas nós não podemos esquecer de tudo que Deus fez aqui. Lembrar com temor de onde Deus nos tirou e de tudo que Ele fez conosco aqui neste lugar. Pensa agora aí um pouquinho. Pensa aí, você. Você consegue se lembrar de algo muito especial que você viveu aqui? Você consegue se lembrar de algo que ficou marcante para a sua vida aqui nesse lugar? Pensa aí, vai. Eu quero que você traz a memória mesmo. Traz a memória aí. Você consegue se lembrar? Está lembrando? Vamos fazer um bem bolado aqui? Você está lembrando de alguma coisa? Então fala comigo. Cleide, o que você lembrou aí? Batismo dos filhos dela. Márcia, Cleia, o que você lembrou aí? A Amanda foi apresentada aqui e os netos também. Maga, fala comigo. Oh, glória! Casou com esse belo homem de Deus aqui. Cida. O batismo da irmã aqui. Lúcia. Amém. Glória a Deus. Jane, fala comigo. Glória a Deus. 23 anos, batizaram juntos aqui. Marta. Marta e Mauro batizaram juntos aqui. Juca.
Glória a Deus. Amém. Amém. Mana. Amém. Amém. Glória a Deus, irmã. Casamento das duas filhas? Que legal. Fala comigo, Vaguinho. Que legal. Ô, glória. Bênção demais. Fala aí, minha irmã Lúcia. A maninha. Mana. William. Que legal. E daqui a pouco tem outro neto para apresentar. Ô, glória. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Se eu fosse pedir para todo mundo falar, cada um de vocês teria algo para falar. Nesse momento eu quero que você entenda isso, que é necessário se lembrar daquilo que Deus fez, de onde Deus nos tirou. E a Páscoa ela fazia isso. Ela apontava para trás e fazia-os lembrar de onde Deus havia os tirado. Você se lembra de quem você era antes de Cristo? Você se lembra? De quanta dor você causou para quem você amava? Você se lembra de quem você era antes de Cristo? Que você não tinha sentido de viver, você não tinha propósito, você não tinha razão. E hoje quem você é, porque um dia Jesus te libertou e te salvou. Lembre-se com temor de onde Deus te tirou e do que Ele está fazendo na sua vida. Feche seus olhos. Agradeça a Deus agora, querido. Agradeça a Ele por tudo que Ele fez até aqui. Agradeça. Lembre-se. Traga à memória. Traga à memória o que Deus fez no seu coração e a sua vida. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas. Obrigado porque rapidamente aqui, Deus, em algo que a gente não costuma fazer na mensagem, não, mas a gente pôde ouvir alguns breves testemunhos de irmãos que chegaram e que viram quantas coisas sendo transformadas pelo poder do Senhor. E eu quero te agradecer, porque agora, quando nós estamos diante do logo ali, nós queremos nos lembrar de tudo que o Senhor já fez até aqui, e de onde o Senhor nos tirou, e onde nós estamos hoje, de todos os milagres e maravilhas que o Senhor fez, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém, Senhor. Eu quero terminar com a última atitude, que está em Josué 5, de 13 a 15, e diz assim: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou.
e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Terceira e última atitude que você e eu devemos tomar: reconhecer a presença e a autoridade de Deus nas nossas vidas. Nós temos aqui o que a gente chama de cristofania. O que é uma cristofania, pastor? É a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Para Abraão, Deus apareceu em forma de um viajante e comeu uma refeição com ele. Para Jacó, manifestou-se num oponente a fim de levá-lo à sujeição, aquela música que você conhece, que Jacó lutou com o anjo. Aos 3 hebreus na fornalha, o Senhor tornou-se companheiro no fogo, o quarto homem da fornalha. E para Josué, ele viu o príncipe do exército do Senhor. Por que formas diferentes, em situações diferentes? Porque Deus sempre se manifesta a nós na ocasião e da maneira que precisamos. E para aquele momento, Josué precisava de reconhecer a autoridade de Deus como o Senhor dos exércitos sobre a sua vida. E esse encontro fez com que Josué tivesse a certeza de que ele não estava sozinho e que ele estava sob uma missão de alguém maior que ele. Ele estava submisso a uma missão do Senhor dos exércitos. O fato dele se curvar diante desse príncipe do exército e ele não repreendê-lo, porque sempre que alguém se prostrava diante de um anjo, e o anjo repreendia dizendo: levante-se, adore apenas o Senhor. Mas este não, este permitiu que ele ficasse prostrado. E aqui há então uma referência de que realmente ele era um Deus encarnado. Jesus Cristo encarnado em forma de príncipe do exército para Josué. E agora, querido, Josué podia reconhecer a autoridade e a soberania do Senhor sobre a sua vida, porque ele era o Deus dele. Hudson Taylor, reunido com um grupo de missionários da China, lembrou os seus obreiros de que havia 3 formas de realizar uma obra para Deus. E ele disse o seguinte: a primeira forma é traçar os melhores planos possíveis e executá-los de acordo com a nossa maior habilidade. A segunda forma é traçar cuidadosamente os nossos planos e, uma vez determinados a executá-los, pedir a ajuda de Deus para que Ele faça prosperar os nossos planos. Mas existe a terceira. E a terceira forma é começar com Deus, perguntar-lhe quais são os seus planos e nos colocar à disposição para realizar os seus propósitos. O que eu quero te chamar hoje, para comigo, como pastor dessa igreja, para que juntos a gente possa fazer, não é traçar um plano e fazer com as nossas forças, não é traçar um plano e depois pedir a Deus ajuda, não. Hoje eu te convido a entrarmos debaixo da autoridade do Senhor, para fazermos o que Ele quer, no plano dEle, na hora dEle, para a glória dEle, porque esse é o propósito. E Josué reconheceu isso, e eu quero convidar você a reconhecer também isso hoje. A presença do Senhor em nosso meio e a autoridade dEle sobre as nossas vidas. Meus irmãos, nós estamos diante de um projeto muito grande. Nós não estamos nem na metade. Mas nós não podemos esquecer que esse projeto é do Senhor. E Ele tem autoridade e poder. É sobre a presença dEle aqui. É sobre Ele. Porque Deus está aqui. E Ele se faz presente nas nossas vidas. E através das nossas vidas, Deus quer usar esta igreja para alcançar mais pessoas para Cristo. E nós somos apenas instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. Por isso hoje nós precisamos reafirmar a presença dEle e a autoridade dEle nas nossas vidas. Robert Murray
escrevendo uma carta a um amigo missionário, disse o seguinte: lembre-se de que você é a espada de Deus, seu instrumento. E eu espero que você seja um vaso escolhido para levar o nome do Senhor. O sucesso depende em grande parte da pureza e perfeição do instrumento. O que mais nos abençoa não são os grandes talentos que Deus nos dá, mas sim uma grande semelhança com Cristo. Um ministro santo é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Hoje Deus está chamando a Igreja Batista Betânia para ir além, para fazer mais, para alcançar mais vidas, para terminar de construir esse templo, para que mais pessoas sejam alcançadas aqui neste lugar. Mas você e eu somos apenas instrumentos. Instrumentos. Se nós chegarmos aqui e começarmos a tocar esses instrumentos desafinados, não vai ficar bom. Por melhor que seja o músico, se ele não parar para afinar, ele não vai conseguir tocar com o instrumento desafinado. O que eu quero te dizer, meu irmão, é o seguinte: você e eu somos instrumentos nas mãos de Deus. E Deus hoje quer tocar através de você. Mas para isso, nós precisamos estar afinados. E nós só estaremos afinados quando nos parecermos mais com Cristo. Porque o padrão é Jesus. Quando a gente vai afinar um instrumento e a gente não tem um afinador, a gente muitas vezes ouve o tom de um outro instrumento que está afinado, e ouvindo aquele tom a gente afina outra corda. O único instrumento afinado se chama Jesus Cristo. E o que nós precisamos fazer é, ao ouvir e ao ver Jesus, sermos mais parecidos com Ele, nos afinarmos à medida que eu me aproximo de Cristo. Por isso hoje, você e eu, antes de chegar ali, precisamos reconhecer a presença do Senhor nas nossas vidas e a autoridade dEle sobre nós, porque é sobre Ele, é tudo para Ele. Feche seus olhos, querido. Agora sim, já encerrando esse momento, coloca a sua vida diante do Senhor. Estamos aqui do lado. O que Deus tem para nós a partir de agora é logo ali. Estamos pertinho. Mas para a gente chegar ali, precisamos renovar nossos votos com o Senhor. Nos lembrar com temor de onde Deus nos tirou e do que Ele já fez aqui e o que Ele ainda vai fazer. E reconhecer a presença e a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Para que a gente vá além, a gente precisa estar afinado através da imagem de Jesus Cristo, o Senhor. E nesta hora, eu convido você, meu irmão, você que hoje quer renovar o seu voto com o Senhor, quer voltar ao primeiro amor, você que quer lembrar daquilo que Cristo fez, e hoje quer reconhecer a presença e a autoridade do Senhor na sua vida, a fim de que Ele use a sua vida para a glória dEle. Enquanto você ora, fique em pé no seu lugar, que nós vamos orar juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, há algo novo preparado para nós. Há um amanhã preparado. E aqui, Deus, agora, diante do Senhor, eu quero colocar os nossos irmãos que ficaram em pé. Que de alguma forma, Deus, em muito especial, estão, Deus, se rendendo aos seus pés.
estão renovando seus votos com o Senhor, retornando ao primeiro amor, estão se lembrando daquilo que o Senhor Jesus fez, e agora estão também reconhecendo a presença e a autoridade do Senhor nas nossas vidas. Somos apenas instrumentos do Senhor. Josué não poderia dar continuidade, mesmo estando logo ali, enquanto o povo não reconhecesse isso, enquanto o povo não se rendesse de verdade, enquanto eles não celebrassem a Páscoa e se lembrassem de onde Deus os havia tirado. Deus, nós não queremos chegar ali sem antes nos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Nós não queremos chegar ali sem antes não reconhecer a Tua presença e autoridade nas nossas vidas. Nós não queremos chegar ali, Senhor, sem antes renovar os nossos votos diante do Senhor, o nosso Deus, porque é o Senhor o dono de todas as coisas. E eu quero colocar e consagrar diante do Senhor a Igreja Batista Betânia, para que o Senhor faça através de nós, e que sejamos instrumentos afinados nas Tuas mãos, afinados como o Senhor Jesus, para que possamos então ir além e encontrar o amanhã que o Senhor tem preparado para nós. Por favor, Deus, use essas vidas, eu te peço, use-os, em nome de Jesus, amém, Senhor. Estamos aqui, Pai, estamos aqui, como Isaías disse para o Senhor lá atrás. Nesse momento a Tua igreja também diz: eis-me aqui, Senhor, envia-nos, Senhor, faça a Tua vontade, faça o Teu querer, Senhor. Não queremos estabelecer um plano e pedir a bênção do Senhor, queremos andar no plano do Senhor, queremos que o Senhor nos mostre o caminho, nos mostre o propósito, nos mostre a razão. Queremos caminhar segundo a Tua palavra, queremos caminhar segundo o Teu querer, queremos fazer para a glória do Senhor, Deus. Então, Pai, estamos aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, diz a Tua igreja. Nós nos rendemos aos Seus pés, nós nos lançamos aos Seus braços, e nós nos entregamos ao Senhor. Usa-nos, usa-nos. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular, Senhor, com a Tua igreja, aqui neste lugar que por tantos anos nós usamos para Te cultuar, para Te servir, agora e para todos sempre. Amém e amém.